Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai ter que classificar os pontos críticos de uma função f de x. E f de x é apresentada dessa forma, tá? Essa função é muito importante e cai bastante nas provas, tá? Então fiquem atentos. Então primeiro, antes de classificar os pontos críticos, a gente tem que achar os pontos críticos. Os pontos nos quais a derivada é igual a zero. Certo? E para a gente derivar essa função, eu vou usar uma ferramenta online que chama Symbolab, que é uma calculadora que você coloca lá o que você quer calcular e ela calcula passo por passo e aí você consegue acompanhar o raciocínio, tá? Então eu aconselho que vocês usem bastante isso também, tá? Porque às vezes é legal, você não sabe derivar uma função, você coloca lá, ele deriva, faz passo a passo e você vê os passos, entendeu? Então é bem legal. Então eu vou usar essa ferramenta para derivar minha função, tá? Derivei, ó, coloquei para derivar a função. Você consegue ver que ele já coloca os passos que você tem que seguir. Ele aplicou a regra do produto, tá? Porque eu tenho produto de funções, tal. Aplicou a regra do produto, certo? Tá derivando a primeira, mantendo a segunda, vezes a derivada da segunda, mantendo a primeira, tá? Certo? Isso, derivou, x ficou 1, derivou, usou aqui ele usou a regra cadeia, certo? Pra vocês verem, vai dar isso aqui embaixo. Tá bom? E, simplificando, a gente chega aqui. Tudo bem? Bom, chegamos aqui. Agora a gente tem que achar os pontos nos quais... essa aqui é a minha derivada de f, certo? Eu tenho que achar os pontos críticos. E como que eu faço para achar os pontos críticos? Eu tenho que achar os pontos nos quais a derivada é igual a zero. Tá? Então eu vou zerar isso. Exponencial, ela nunca vai ser nula, certo? Então, eu tenho que olhar para essa outra partezinha, que é ela que pode zerar, tá? E jogando isso igual a zero, eu vou resolver uma equação, tá? Que vai ser que os dois x possíveis é 1 sobre raiz de 2 e menos 1 sobre raiz de 2. Eu já coloquei esses dois x possíveis aqui na reta, tá? Porque agora eu vou ter que fazer um estudo de sinal da minha derivada, certo? Tá, coloquei as raízes. Agora eu tenho que fazer um estudo de sinal, achar que sinal que a minha função derivada tem aqui, que sinal que minha função derivada tem aqui, e que sinal que minha função derivada tem aqui. Tudo bem? Eu vou começar achando aqui no meio, porque é o mais fácil, né? Porque tem o zero aqui. O zero sempre é uma boa opção para começar. Então eu vou pegar e substituir na minha função original. Não, na minha função derivada, desculpa. Porque a gente está estudando o sinal da minha função derivada. Então eu vou pegar o zero e substituir na minha derivada, tá? Bom, peguei o zero, joguei aqui, deu 1, certo? Essa partezinha deu 1. Aqui também dá 1, correto? Porque e elevado a zero dá 1. E 1 menos 0 dá 1. Então 1 vezes 1 dá 1, que é positivo, certo? Então eu coloco o sinal positivo. Vocês concordam que essas duas raízes são raízes ímpares, são raízes únicas, tá? Então, eu posso, depois que eu descobrir o sinal de algum desses intervalinhos, eu posso apenas trocar o sinal indo para os outros, certo? Então, nos outros dois vão ser sinais negativos, tá? Beleza. Então, olha aqui. Agora eu sei que a gente tem dois pontos críticos e eu sei que o sinal da minha derivada são nesses intervalos entre os pontos críticos, tá? Então, aqui a função vem decrescendo, certo? Porque a minha derivada é negativa. A função vem decrescendo, ponto crítico... Aí ela fica positiva. Então a função vem decrescendo, ponto crítico, a derivada fica positiva, então minha função começa a crescer, certo? Então ela faz isso. Então só pode ser um ponto de mínimo, correto? Então esse ponto crítico é de mínimo. Agora ela está crescendo, 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 ela chega no ponto crítico e decresce. Ou seja, isso aqui tem que ser um ponto de máximo. Então esse aqui vai ser um ponto de mínimo e esse vai ser um ponto de máximo. Tudo bem? Então agora a gente vai ver o gráfico aqui e vocês conseguem ver que é isso mesmo, ó. Ela é tem um ponto de mínimo aqui, certo? E o outro ponto, que quando x é positivo, é um ponto de máximo. Tudo bem? Bom, galera, é isso. Um grande abraço. Esse foi o primeiro método para a gente descobrir como classificar os meus pontos críticos, tá bom? Mais pra frente vai ver outro.